Então, veja que a autoestima ela vai incluir um tipo de avaliação mais subjetivo, né? Que uma pessoa vai fazer de si mesma. Então, a pessoa começa uma autoavaliação de si mesma de um modo positivo ou de um modo negativo. Então, ela vai avaliar-se em algum grau de maneira não tão clara, não tão objetiva, mas de uma maneira mais subjetiva, o que ela tem a sensação, que ela percebe sobre si mesma. E aí veja que a autoestima ela vai envolver tanto crenças autossignificantes, né, quanto emoções autossignificantes. Quer dizer, ela acredita naquilo que ela vê, ela cria, ela constrói uma ideia sobre si mesma e nem sempre essa ideia ela está sendo uma visão realista, uma visão adequada. Por quê? Porque nós somos muito condicionados a grandes distorções da realidade. Então, isso é muito importante para você começar a avaliar. Outro ponto importante é que a nossa autoestima ela vai expressar através do nosso comportamento. Então, veja bem, o que eu ajo, o que eu faço, tem total relação com aquilo que eu me vejo. Então, existe essa correlação. Se você se vê uma pessoa equilibrada, há uma grande tendência a você ser uma pessoa equilibrada. Você vai ter ações de equilíbrio. Mas se você se vê uma pessoa mais vitimizada, você também vai ter ações relacionadas a isso e vai se colocar, há uma grande tendência a você se colocar nessa condição de vitimização. Então, veja bem, ó, pessoas com autoestima elevada, elas pensam positivamente. Claro que nós sabemos que isso não basta, mas elas pensam mais positivamente. Por quê? Porque a autoestima, ela é isso. Veja bem, a autoestima, ela é a habilidade de você pensar positivamente sobre si mesmo. Entende? O hábito do pensamento positivo, de um modo geral, ele vai contribuir para que você tenha uma atitude e que você tenha uma autoimagem, uma visão de si mesmo de maneira positiva. Então, pessoas com autoestima elevada, elas vão procurar regularmente estar presentes em várias atividades. Por quê? Porque elas têm um nível de autoconfiança muito maior que vai permitir que elas tenham esses relacionamentos. Quando a pessoa tem autoestima baixa, olha só, ela traz uma tendência de não querer conviver muito com pessoas. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu já acho importante que você comece a ter esta percepção. Então veja que a autoestima ou o valor dado a cada pessoa por si mesma é fundamental para o bem-estar mental e físico de qualquer situação, de qualquer contexto. Por quê? Porque já que a aceitação de si mesmo, ela vai se refletir em vários aspectos da sua vida, ela vai ter que entender isso. Então, peraí, então, o que eu sinto por mim mesmo, então, será que é por isso que, de repente, eu não estou me sentindo capaz o suficiente para fazer uma organização na minha saúde? Será que eu estou conseguindo lidar com os conflitos que estão surgindo na minha questão familiar? Então, veja bem, a autoestima tem a ver com tudo isso. Como é que você se vê? Não, eu não me vejo capaz de me envolver em determinadas situações. Então, você vai ter que começar a avaliar. Por que você foge? Por que você evita? Você está lúcido disso? Você está consciente disso? Ou há uma grande tendência a você querer apenas sair daquela situação porque você, no fundo, pensa que você não dá conta? Então, você começa a olhar para si mesmo e ter uma visão das coisas de incapacidade, de falta de autoconfiança e por aí vai. Está certo? Então, veja que a baixa autoestima, ela vai comprometer o desenvolvimento evolutivo. Ela não evolui o nosso processo, independente da área da vida. Então, quando a pessoa ela carrega o processo de falta de autoestima mais elevada, ela tem uma grande tendência
a viver um profissional mais medíocre, né? Me entendam, medíocre no sentido mediano, né? Então, a baixa autoestima, ela mantém a pessoa mais engessada numa condição de vida. Ela não pensa que ela é capaz de avançar, de crescer, de pensar em situações diferentes, que ela dá conta. Por quê? Porque a autoestima dela, ela quer manter ela naquela condição pequenininha, mais tranquilinha, fechadinha, escondidinha de tudo e de todos. Está certo? E isso, quando isso acontece, a questão da baixa autoestima, nós podemos dizer que o que remete, isso remete ser um fator prioritário a buscar a cura. Então, veja bem, saber, reconhecer, perceber que você está vivenciando ou experienciando a baixa autoestima, você não pode e não deve, não deveria, né, sustentar esta condição. Você tem que urgentemente buscar alternativas para que você saia desse estado. Entende?